Pois muito bem, vamos a mais uma resenha aqui no Mundo Sem Amazon. Hoje nós vamos conversar sobre literatura nacional, literatura de vampiro. E o nosso autor hoje é André Bianco, um grande professor. Eu conheci ele primeiro como professor, mas depois falei, tem que ler algum livro dele. Então fica por aqui que nós vamos conversar sobre Os Sete, ou aqui. Os Sete, o segundo romance, o primeiro best-seller e uma história maravilhosa de se ler. Antes de começar a falar do André e dos Sete, eu gostaria de convidar todos vocês inscritos aqui no Ano Sem Amazon a se inscrever também lá no Facebook, na página do Ano Sem Amazon, vou deixar linkado aqui embaixo, e também no meu Instagram, porque vai começar a acontecer algumas novidades aqui e eu não quero que vocês percam nenhuma delas. Outra coisa é que se você chegou agora no canal, já se inscreve, aciona o sininho e deixa o seu like e vamos conversar sobre as leituras que eu venho fazendo esse ano. Se tiver algum barulho, gente, aqui nesse vídeo é porque o meu esposo tá andando pra lá e pra cá, cuidando de algumas coisas e não tem jeito, vai acontecer esses barulhos, tá bom? O André Bianco, ele é um autor brasileiro, nasceu em 75 em São Paulo, mas foi criado em Osasco. Ele é casado e tem 3 filhos. Ele se considera um autor de terror e realmente, pelo que eu andei olhando das histórias dele, sempre tem demônios, fantasmas, espíritos, vampiros, monstros e sempre numa literatura para diversão. O André escreve para divertir as pessoas. E ele tem essa filosofia de que você pode viver da literatura. Ele também é roteirista, só que eu não conheço nenhuma obra que ele tenha sido roteirista. Eu tenho que pesquisar mais sobre essa parte. Se eu um dia assistir algum vídeo dele, algum filme dele, eu trago para vocês como dica lá no Instagram ou lá no Facebook. Qual que é a escrita do André? Bem, o André é muito fluido. Quase que eu caí. A escrita do André é muito fluida, é muito fácil de ler, ele logo te entrega o enredo, ele não fica te enrolando, e isso é muito gostoso para quem pega o livro para se divertir. E ele também descreve as cenas, descreve os personagens de forma muito sutil, sabe? Ele desenvolve a história contando essas coisas sem parar de contar o enredo para falar de como que é o cabelo, de como que é o olho, e isso te segura na leitura porque você sabe que cada linha vai trazer um detalhe diferente. Outra coisa é que o André não deixa pontas soltas nos livros dele. Eu dei uma lida, né, li os 7, e pela técnica que ele usa e ele ensina, ele não deixa ponta solta, nada é gratuito dentro do livro. Então quando você está lendo uma parte da história, e aí, de repente, ele puxa um outro cenário, ele puxa um outro personagem. Em algum momento ele vai amarrando essas pontinhas e o livro fica todo muito bem fechado. Os Sete é um livro de vampiro, então vai falar de 7 vampiros. O livro começa em Amarração, uma cidade próxima a Porto Alegre. Uma cidadezinha imaginária, tá? Eu sou péssima em geografia. Quando ele falou que a história começa em Amarração, eu fui pesquisar a cidade de Amarração e eu não encontrei. E eu fiquei, será que eu sou tão ruim que eu não consigo pesquisar o nome de uma cidade? Mas aí depois eu fui perceber que era uma cidade imaginária. E essa cidade que o André cria é uma cidade pacata, é uma cidade pequenininha, sabe? Com essa praia, onde moram 2 amigos, três amigos. É o Olavo, o Tiago e o César. Logo no início a gente conhece Tiago e César, eles estão voltando do mar. E nessa volta do mar eles estão conversando sobre uma embarcação que eles encontraram no fundo do mar. Eles mergulharam, acharam essa embarcação, só que eles precisavam fotografar para levar para uma amiga que é a Eliana, que trabalha numa universidade, porque eles acham que aquilo é antigo, eles desconfiam da idade daquela embarcação e tal. E eles ficam animados porque acho que o Tiago já tinha ganhado dinheiro o Tiago e o César já tinham ganhado dinheiro com os artefatos que eles tinham achado ali mesmo naquela região através do mergulho. E nós ficamos conhecendo então
Tiago, César, Eliana, Olavo. E depois tem mais alguns amigos que vão aparecendo, que a gente vai sabendo que são os 7 da amarração. E quando você escuta os 7 da amarração, você fica achando que são os 7 da história. Eu fiquei, será que esses 7 vão virar vampiros? Mas essa é outra técnica do André, que é muito interessante também, que é uma técnica de aderência. Você vai mostrando o tema do livro de várias formas, com outros personagens. Na sequência que eles conseguem voltar lá, fotografar aquela embarcação, eles vão para Porto Alegre para poder mostrar essas fotos para Eliana. Ela fica encantada, ela sabe que aquilo é antigo, e ela explica para eles que aquilo é uma caravela. E aí começa a universidade a se envolver. Então todo aquele departamento de história se envolve para poder resgatar essa caravela. E quando eles entram lá, quando a equipe toda entra e os meninos estão observando tudo aquilo, eles encontram uma caixa que os meninos já tinham avisado. Olha, lá dentro daquele barco tem uma caixa enorme, prateada. Eles ficam aguardando para ver o que é aquilo. Parece uma geladeirona e tal. E quando eles trazem isso para fora, quando eles conseguem resgatar a caravela e a caixa, eles levam tudo que eles encontram para um lugar que foi montado ali mesmo na praia, um galpão que foi montado na praia para fazer essas análises. E é muito interessante a quantidade de tecnologia, tudo com laboratório e tal, tudo certinho. Quando eles abrem a caixa, né, eles limpam aquela caixa e tal, e eles vão se preparar para abrir, eles vão ver que na caixa está escrito 7 nomes: Lobo, Tempestade, Inverno, Gentil, Espelho, Acordador e Sétimo. E tem também uma frase: Nobres homens de bem, jamais ouseis profanar este túmulo maldito. Aqui estão sepultados demônios viciados no mal, e aqui devem permanecer eternamente. Que o Senhor Deus e o Santo Papa vos protejam. Claro que os cientistas não vão levar isso a sério e vão abrir essa caixa. Então eles vão pegar lâminas, eles vão constatar que a caixa é de prata, vão pegar lâminas bem afiadas, 2 profissionais vão abrir aquela caixa e tal, e depois eles vão se reunir em volta daquela caixa para ver o que tem. E o Del Vecchio, que é o professor da Eliana, já desconfia que são cadáveres, porque tem nome na caixa, né? Eles vão conjecturando isso. E quando eles abrem, realmente, eles veem 3 ou 4 cadáveres e tem mais 2 embaixo ou 3 embaixo. Fiz a conta certa? 4 para 13 dá 7. Eles abrem a caixa e veem os cadáveres lá dentro. E eles estão assim, eles deveriam estar apodrecidos, né? Você pensa bem, 493 anos debaixo d'água, sem nenhuma possibilidade de resgate, eles já deviam estar totalmente podres. Só que eles têm pele, eles têm feições, eles estão só ressequidos, como se fossem múmias. E naquele empurra-purra para ver os cadáveres, a Eliana acaba encostando na lâmina que cortou a caixa e ela corta a mão. E ela tá bem na beirada da caixa, então o sangue vai pingar nessa caixa, vai escorrer. E essa coisa do sangue escorrer para dentro da caixa, entrar em contato com um dos corpos, é um clichê. Só que é um clichê que funciona, porque a partir dali coisas estranhas começam a acontecer. Eles vão separar esses corpos, vão analisar cada um deles, vão colocar eles em macas e tal. Um biólogo vem para poder analisar algumas coisas que estavam dentro da caravela e os corpos, né? E ele vai ver que um deles tem olhos, sendo que quando eles pegaram esses corpos de dentro da caixa não tinha olhos, eles estavam sem os músculos e tal. Só que esse que ele vai olhar tá como se estivesse se recuperando, tava mais viçoso e tal. E eles ficam assim, ah não, tem que ter alguma explicação, ele está se hidratando, tirar ele da caixa trouxe alguma reação química com a pele e tal. Eles ficam lá e a gente, não, seus imbecis. E a Eliana, super cientista, né, fica na dela. O Tiago e o César já ficam assim, tem alguma coisa errada com isso aí, isso não é normal. E eles, ao mesmo tempo que essas mudanças no corpo
desse corpo vai acontecendo, um frio vai tomando conta daquele lugar e também de amarração. E eles ficam toda a vida assim, gente, desliga esse ar-condicionado, tá muito frio aqui dentro e tal. Mas não tem ar-condicionado ligado. E vai só esfriando, 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 e aí alguém tem um clique. Esse que tá se recuperando é o inverno. Ele tá trazendo esse frio, esse cara é um bruxo que realmente a gente não devia ter aberto essa caixa maldita. E então o inverno acorda. E ele acorda já matando algumas pessoas e ele fixa os olhos na Eliana e a partir daí começa uma história de perseguição. Inverno vai pegar um dos irmãos e vai levar embora. E ele vai demonstrar o seu poder, vai começar a nevar a amarração. Ah, é spoiler? Eu não acho que é, porque está bem no início, tá, da história. E a partir daí a gente vai saber por que ele levou aquele irmão. Ele volta para poder acordar os outros irmãos. E você vai conhecendo a personalidade de cada um, o poder de cada um recebeu um poder. E lá no finalzinho a gente vai entender como que eles foram parar dentro daquela caravela. A história não envolve só os vampiros que têm que reconhecer o lugar onde eles estão, tecnologias, é muito engraçado a forma como que o André, quando ele vai narrar a participação, né, dos vampiros, ele narra nos olhos do vampiro, embora seja um narrador onisciente. Quando eles encontram, por exemplo, algum tipo de tecnologia, ele começa a descrever aquela tecnologia como se os vampiros estivessem narrando. E é interessante porque eles dão nomes engraçados para a lâmpada, para o trem, para o carro, para o asfalto. André foi muito cuidadoso na hora de narrar essa história, mesmo sendo um narrador onisciente. Ele não entrega a história de qualquer forma. O livro tem um ritmo de ação muito bom. Tem gente que acha ele arrastado, eu não consegui achar isso. Eu consegui ler esse livro o tempo todo com ação, com curiosidade, mortes toda hora. Então esses vampiros não são bonzinhos, eles não têm pena. O Inverno até fala que adora ouvir o choro das crianças por causa do frio intenso. Ele gosta de ouvir a tosse das pessoas, o desespero dos pais, dos velhos. Você fica, que coisa horrível. Mas ele é vampiro, gente, não é Edward Cullen. Uma coisa interessante é sobre os poderes desses 7. O nome deles tem a ver com o poder deles, mas tem alguns que você não consegue entender. Por exemplo, Inverno, Tempestade, Lobo, você consegue entender mais ou menos. O 7º, por exemplo, você não sabe qual que é o poder dele. O Acordador, qual outro? O Gentil, por exemplo. Nossa, nunca que eu ia imaginar o poder do Gentil, meu vampiro favorito, que é o... Agora esqueci o nome dele. E cada um deles tem um nome sem ser o apelido, né? Só que eu não vou falar o nome deles, vocês vão ter que descobrir, porque isso faz parte da leitura do livro. A ambientação desse livro é toda no Brasil, tá? Então a gente vai ter eles, os 7 e os amigos, em Amarração, em Porto Alegre e em Osasco. Eu adorei isso, um livro totalmente no Brasil, vampiros em terras brasileiras e sem aquelas coisas hollywoodianas, sabe? De verdade, você sente que é verossímil. Por mais que seja um livro de vampiro, você sente que é um livro nosso, é um livro do Brasil. Isso fez toda a diferença pra mim, eu amei a leitura dessa história e eu já quero ler o 7º. Então, se você conhece o André Bianco de mais tempo, se você já leu algum livro do André Bianco, comenta aqui, fala qual que você gostou, se você ficou com vontade de ler esse livro. Eu vou deixar o link de compra também. E já se inscreve no canal, não esqueça de deixar o seu like e vamos passar 2019 lendo.